Graças, paz, irmãos, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus abençoe a vida de todos os irmãos, de suas famílias, né? Nossa igreja deu início, né, abertura à campanha de missões estaduais essa semana, com o tema Minha Vida por Missões, e a divisa que está lá em Atos, né? E minha vida por missões, uma missão que é minha, uma missão que é sua, uma missão que é nossa como igreja, como servos, como discípulos obedientes do Senhor que nós devemos ser, né? Nós glorificamos a Deus porque nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que faz questão de participar de todas as campanhas mundiais, nacionais e estaduais, né? E o texto da divisa, eu vou estar lendo para os irmãos, diz o seguinte, Atos capítulo 20, versículo 24, diz: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, Paulo, um homem que, se nós olharmos a vida dele, pelo que as Escrituras nos ensinam da vida de Paulo, é um homem que cumpriu bem essa missão que o Senhor Jesus Cristo nos deixou como servos, né? Foi um homem que foi obediente, que evangelizou, que fez viagens para pregar o Evangelho de Cristo, e um homem que literalmente deu sua vida por missões. Esse texto aqui, Paulo, ele está prestes a voltar para Jerusalém e não sabe o que vai acontecer com a vida dele, né? Ele diz no verso 22, ele diz: Agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, né? Então, é do conhecimento de Paulo que ele ia a voltar para Jerusalém. Prisões e tribulações esperam por ele, né? Pelos lugares que ele irá passar. E no versículo 24 ele conclui isso, né? A respeito disso, ele fala que a vida dele ele não tem por preciosa, contanto que ele cumpra com alegria a carreira, né, o ministério que ele recebeu do Senhor, a missão que ele recebeu do Senhor. Então, irmãos, partindo desse texto, eu queria primeiramente trazer a consciência para nós e nos levar a pensar, né, que nós temos uma missão, né, como servos e discípulos do Senhor. Eu achei muito interessante esse texto, né, que Paulo ele coloca a vida dele como sem valor, como pouca importância. Paulo ele diminui a vida dele para a missão que o Senhor colocou, né? Paulo ele coloca a vida dele em segundo plano e em primeiro plano ele coloca a missão dada por Deus, o ministério dado por Deus, que ele tinha que cumprir e cumprir com alegria, né? Isso me remete à minha vida, às nossas vidas. Será que nós temos parado e pensado e refletido sobre a missão que o Senhor nos deixou, né? Uma missão que para todos
os discípulos, registrado lá em Mateus, né? Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos entenderam isso, os apóstolos, né, entenderam isso, Paulo entendeu isso, e é claro, nem todo mundo vai sair por aí viajando, pregando o Evangelho, né? Nem todo mundo vai abandonar sua família, abandonar sua casa. Nós temos essa missão geral de evangelizar, mas cada um tem uma missão e um ministério específico dado por Deus. Mas isso não impede que nós sejamos missionários onde quer que nós estejamos. Isso não quer que nós sejamos missionários no nosso colégio, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança e dentro do nosso lar. Mas, falando da vida de Paulo, que é quem diz essas palavras, que tem a sua vida, não tem a sua vida por preciosa, né? Por si só, nós já temos uma garantia por estar presente na palavra de Deus, né? Então nós confiamos e acreditamos que Paulo realmente, se Paulo estivesse aqui, né, pelo homem de Deus que é, e a gente não conhecesse muito da vida dele, se Paulo falasse pra gente, olha, minha vida pouco importa, para mim o importante é cumprir com alegria aquilo que o Senhor determinou para mim, aquilo que o Senhor deixou como minha missão para que eu cumprisse. A gente lendo e sabendo a história de Paulo, é fácil acreditar, né, nisso. Mas imagine que uma pessoa chegue para você hoje e diga isso, né? Você diz, rapaz, é uma pessoa dizer que não está nem aí para sua vida, né? Então, nós vamos ver um pouquinho, né? Eu separei aqui 3 episódios da vida de Paulo, de suas viagens missionárias, que comprovam e garantem que realmente para Paulo a vida dele era de pouca importância comparado à missão que ele recebeu do Senhor. Nós iremos voltar alguns pouquinhos capítulos, nós iremos lá para o capítulo 13, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé lá em Chipre, né? Confira comigo, irmãos, o verso 8 ao verso 10 do capítulo 13, que diz assim: Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando aparentar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, logo na sua primeira viagem, no primeiro lugar que Paulo já encontra uma dificuldade. Paulo, ele encontra esse cidadão, esse falso profeta, um encantador, né, que vivia de magias e encantos e aquelas coisas do tempo, né? E a Bíblia diz que existia um precônsul chamado Sérgio Paulo, e a Bíblia diz que ele era um varão prudente, tá aí no versículo 7, né? E Paulo, pregando ali a palavra de Deus juntamente com Barnabé, anunciando o Evangelho do Senhor, anunciando as boas novas,
E esse cidadão, Elimas, usado por Satanás, né, fazendo e tentando impedir a mensagem do Evangelho de chegar até esse precônsul, né? Impedindo que a mensagem do Evangelho fosse ouvida, fosse ministrada e recebida com alegria. Então Paulo já encontra essa primeira dificuldade, e é algo que os nossos missionários encontram hoje. Nós vemos histórias, né, de pessoas que são impedidas de pregar o Evangelho, ou que tem sempre, como nesse caso, alguma situação que tente tirar o foco, que tente atrapalhar a mensagem do Evangelho de ser pregada. A segunda situação, que eu quero falar apenas 3, a segunda situação que eu quero mostrar aos irmãos, está lá no capítulo 14, no versículo 19, né? Aqui Paulo, ele é apedrejado na cidade de Listra, né? Ele é apedrejado e dado como morto, né? Colocado para fora da cidade. Capítulo 14, verso 19. E sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Né? Então, nós vemos aqui que Paulo, ele estava pregando, e apareceu um jovem que era leso dos pés, né, coxo do seu nascimento, qual nunca tinha andado, diz no versículo 8, diz: estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E nós vemos no decorrer do texto que Paulo e Barnabé tiram por alguns homens como se fossem deuses, né? Júpiter, Mercúrio, e queriam o adorar a eles e tal. E eles rasgam suas vestes e diz que são homens semelhantes igual a eles, né? Mas nós vemos no decorrer que eles são apedrejados, né? Alguns judeus, né, que se juntaram ali, incentivaram para que eles fossem apedrejados, né? E Paulo, ele é apedrejado, como nós vemos no verso 19, e ele é colocado para fora da cidade, ele é arrastado para fora da cidade e dado como morto. O terceiro episódio que eu quero mostrar aos irmãos está já na segunda viagem de Paulo, no capítulo 16, o versículo 22. O versículo 22 ao versículo 24, que diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior.
e lhe segurou os pés no tronco. Então, aqui Paulo é preso, né? O que acontece nesse episódio? Paulo, ele está à beira do rio, né? E se pregando, né? Havia umas mulheres ali, e nenhuma dessas mulheres, a Lídia, ela se converte ao Senhor. No decorrer do texto vai dizendo que Paulo, partindo para a oração, havia um jovem que tinha um espírito de adivinhação, que seguia Paulo, que perseguia Paulo e o atormentava, né? Ou irritando. E Paulo, ele repreende o espírito que estava naquele jovem, e a Bíblia diz que imediatamente o espírito sai do jovem. E o que acontece com isso? Aquele jovem, ele dava lucro para, vamos dizer assim, que seus chefes, né? Por conta das adivinhações, né? Eles recebiam, por conta das adivinhações do povo, né? Para que o povo ia até eles, para que eles adivinhassem alguma coisa. E isso era uma fonte de lucro para os seus senhores, para ele. E Paulo repreendendo, acontece que o espírito sai e causa ali algo que a fonte de lucro ali ela é tirada, né? Então, a multidão se revolta contra Paulo, né? Mostrando e pedindo que as autoridades, os magistrados, né? Os governantes o prendessem, porque eles chegaram ali e estavam mudando toda a cultura da cidade com suas pregações e tal. E é exatamente também o que acontece com os missionários hoje, porque eles chegam em cidades, em países, e eles pregam a palavra de Deus, e as pessoas abandonam suas crenças antigas, as pessoas abandonam muitas vezes fontes de lucro que dão para governo, que dão para outras coisas, e isso acaba que cria uma situação difícil de perseguição e até mesmo morte para os missionários, né? Nós vemos uma situação parecida lá em Éfeso, no capítulo 19, né, que causa uma confusão a pregação de Paulo, porque por causa do templo da deusa Diana e por causa de algumas coisas que eram comerciadas com a figura da deusa Diana, e Paulo chega ali pregando e as pessoas se arrependem e as pessoas vão abandonando essas práticas e criam uma confusão, né? Mas dentro desses três fatos ocorridos na vida de Paulo, tem duas lições que eu quero mostrar para os irmãos. Que numa vida de missão, sempre vai aparecer obstáculos, seja na nossa vida que estamos aqui e podemos contribuir com os irmãos, né, trazendo para nós diretamente, que contribuímos mais por conta da nossa oferta, sempre vai aparecer alguma dificuldade, né, de não ter um dinheiro, de ter que pagar alguma dívida, de ter que o dinheiro investir em outra coisa. Sempre vai aparecer uma dificuldade, mas dificuldades muito maiores aparecem para os missionários que estão no campo, e eles precisam da nossa oração, precisam do nosso clamor e precisam também das nossas ofertas. Situações como essa da vida de Paulo continuam acontecendo com os missionários que estão espalhados no Nordeste, aqui, né, no sertão de Sergipe, que é os lugares mais difíceis, né, que existem muitas dificuldades, inclusive perseguições também. Não pense que perseguição é só em países lá fora, né? E a segunda coisa que eu quero mostrar, que em todas essas ocasiões, esses fatos na vida de Paulo, isso mostra como a vida de Paulo
ela foi realmente voltada para a missão. Porque em todos esses fatos, após as perseguições, após Elimas, o encantador, tá ali querendo atrapalhar a pregação do Evangelho, após Paulo ser apedrejado em Listra, após a prisão dele em Macedônia, pessoas foram salvas. Missão. Paulo não abandonou sua missão, independente das circunstâncias que aconteceram na vida dele. Paulo não abandonou, não desistiu da missão que tinha sido dada por Deus para a vida de Paulo, independente do que aconteceu. Na situação de Elimas, no capítulo 13, após esse fato, o pré-cônsul ele é salvo. Ele crê, está lá no versículo 12, se eu não estou enganado, versículo 12. Então o procônsul, perdão, eu estava falando pré-cônsul, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O que foi que aconteceu? Paulo, perturbado por aquele Elimas, profetizou sobre a vida dele e ele acabou ficando cego. Então, o procônsul, vendo isso, creu, se maravilhou no Senhor. Mas para que isso acontecesse, primeiro teve que Elimas tentar impedir a pregação do Evangelho. Segundo caso, após ser apedrejado em Listra, no versículo 14, versículo 20 e 21, diz que Paulo ele se levantou, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E o que aconteceu em Derbe? Tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Então, para que Paulo fosse para Derbe, pregasse o Evangelho e pessoas se rendessem ao Senhor e muitos discípulos fossem feitos ali, primeiro Paulo precisou ser apedrejado e colocado para fora da cidade. E o terceiro fato que eu citei, Paulo preso na Macedônia, ele é preso, ele é chicoteado com seus pés amarrados e ele é jogado no cárcere. E o que aconteceu logo após isso? É aquela passagem bem famosa que nós conhecemos do carcereiro, que à meia-noite houve um terremoto no cárcere e a prisão se abriu, os portões, e ele vendo isso achou que todo mundo tinha fugido, ele tirou sua espada e ia se matar, e Paulo grita dizendo que eles estão ali. E o que acontece? Ele pergunta o que precisa fazer para ser salvo. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E mostra como em tudo Deus tem um propósito e que a vida de Paulo realmente estava abaixo da missão. Ele sempre priorizou a missão que o Senhor tinha dado e ele não abandonou, independente das coisas que acontecem. Eu quero concluir, irmãos, mostrando e falando que Paulo, todas as vezes que ele ia para uma viagem missionária, ele saía de Jerusalém, Ele voltava para Jerusalém, ele tinha o apoio da igreja, ele tinha o apoio dos demais discípulos, ele tinha pessoas que cooperavam com ele, pessoas que estavam junto com ele, pessoas que ajudavam ele em questão de finanças. Nós não podemos estar tendo nossa vida no campo, missionário, viajando, como Paulo tinha e como muitos dos nossos irmãos têm hoje, que abandonam seus lares, vão pregar o Evangelho do Senhor, cumprindo a missão do Senhor. Mas nós podemos ser um daqueles que cooperam com a vida de Paulo. Em toda essa carta de Atos, Paulo cita a própria Lídia, que nós falamos.
Paulo fala de Áquila e Priscila e vários outros, os irmãos, né, os demais irmãos da igreja de Jerusalém e tal, que ajudavam Paulo, né, e os demais, Barnabé, que era aquele amigo de Paulo que viajou com ele. E nós podemos ser um desses cooperadores, né? Nós precisamos entender nossa missão. A nossa missão pode não ser estar literalmente no campo, mas nós podemos estar no campo através de orações pelos nossos missionários que sofrem essas coisas que Paulo sofreu nesses tempos, e nós podemos também estar no campo através de nossas contribuições, de nossas ofertas, ajudando que a mensagem do Senhor continue sendo propagada, ajudando os missionários que eles continuem nos interiores de Sergipe, levando o Evangelho do Senhor para esses povos que ainda não são alcançados, que precisam ouvir do Senhor Jesus Cristo, né? Então, minha vida por missões. Paulo, a gente viu que Paulo, literalmente, ele podia dizer isso, a vida dele por missões. E nós? Será que nós podemos olhar, analisar nossa vida e dizer, minha vida por missões? Será que nós temos priorizado a missão que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos deixou como ordem, ou nós temos priorizado, né, outras coisas aqui nesse mundo? Então que a gente reflita, que a gente pense, que a gente possa ser esses cooperadores de missões, sabendo que missões é algo para todos aqueles que se dizem servos e filhos do Senhor Jesus Cristo, né? Então que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e que o Senhor nos ajude nessa missão deixada para Ele, que Ele nos torne servos fiéis, assim como Paulo, e que possamos cumprir com alegria, né, o ministério, a missão dada pelo Senhor para nossas vidas.